Capítulo 18. Como os pilotos sobreviveram ao pouso na selva, e tendo a caixa preta sido recuperada intacta, a comissão do DAC que investigou o acidente não teve muita dificuldade para apurar o que se passou a bordo do Varig 254. Além do inquérito no DAC, um processo de homicídio culposo contra os pilotos foi aberto na Justiça Federal. A Varig procurou restringir a culpa às pessoas de Garcês e Zilli, eximindo-se de qualquer erro. Um dos argumentos da empresa foi o de que apenas eles, entre centenas de pilotos, interpretaram incorretamente o plano de voo computadorizado. O Sindicato Nacional dos Aeronautas veio em defesa dos aviadores. Em entrevistas a diversos jornais, o comandante José Caetano Lavorato Alves, presidente da entidade, informou que outros 8 comandantes da Varig haviam cometido o mesmo erro, felizmente o corrigindo a tempo. 3 meses depois da queda do PPV-MK, o comandante Neil B. Atkinson, da Federação Internacional de Pilotos de Linhas Aéreas, fez um teste em Amsterdã com 22 comandantes. Deu a cada um o plano de voo usado por Garcês. 15 deles interpretaram o rumo como sendo 270 e não 027. O comportamento das comissárias do RG-254 foi amplamente discutido na imprensa e censurado por alguns sobreviventes. O que se esqueceu de dizer é que, na hora em que o avião ia cair, e a morte parecia inevitável, o medo não as impediu de agir com alto grau de profissionalismo. Instruíram os passageiros, remanejaram as bagagens, cuidaram das crianças e ocuparam seus postos junto às saídas do avião. Apesar de serem pouco mais do que meninas, honraram os uniformes que vestiam. Garcês, no início, foi considerado um grande herói, quando o avião apareceu com tantos sobreviventes. Transformou-se rapidamente em vilão, quando se descobriu que cometeram um erro primário, daí surgindo a história do jogo Brasil x Chile. Hoje é possível afirmar que, entre os passageiros, alguns se revelaram mais e outros, digamos, menos heróicos. Assim que o avião parou na floresta, a maior parte dos que podiam se locomover, caiu, literal e figurativamente, no mato, deixando mulheres, crianças e feridos a bordo da aeronave. Diga-se em favor deles que, antes do pouso, as comissárias recomendaram a todos que abandonassem e se afastassem do avião assim que ele parasse, recomendação essa que constava do cartão de instruções de emergência. 2 das comissárias, Jaqueline e Flávia, também fugiram para a floresta. Solange e Luciane permaneceram no avião, ajudando na evacuação dos passageiros e cuidando deles ao longo da primeira noite. A chefe de equipe Solange Pereira Nunes portou-se com tal coragem e abnegação, antes, durante e depois do pouso, que, algumas semanas após o desastre, foi condecorada em Brasília com a Ordem do Mérito Aeronáutico. No episódio do voo 254, Solange não foi a única a dar exemplo de valentia e determinação. Regina Saraiva defendeu seu bebê de 5 meses com unhas e dentes. Isso não a impediu de socorrer outros passageiros e de entrar no mato em busca de água e alimentos para o grupo. Marinês Coimbra lutou o tempo todo pela filha Bruna, obrigando alguns homens a conduzirem-nas pela noite adentro através do mato e forçando um piloto da FAB a decolar praticamente no escuro, de um campo de pouso rudimentar, para que a filha não perdesse a perna. O jovem garimpeiro Afonso Saraiva, mesmo ferido, subiu em árvores, descobriu água, achou a picada que os levou até a fazenda. Já a salvo, voltou ao avião, guiando os militares da FAB. Mesmo com 2 fraturas, e sofrendo fortes dores, o superintendente do IBAMA, José Maria dos Santos Gadelha, foi incansável no auxílio aos seus companheiros de infortúnio, cuidando dos que estavam em pior estado. Jamais se saberá ao certo, a não ser que um deles o confesse, se os pilotos estavam ou não escutando o jogo Brasil x Chile logo após a decolagem de Marabá. Na fita do CVR, só ficaram gravados os últimos 30 minutos de voo. Diversos passageiros alegaram que os pilotos ouviam o jogo. As comissárias, que entraram e saíram do cockpit diversas vezes, garantiram que não.
O copiloto Nilson Zilli, em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, também negou veementemente essa hipótese. O laudo final das investigações sequer menciona o assunto. Quanto às acusações de que Garcês e Zilli haviam bebido, falou-se até que cheiraram cocaína durante o voo, não existe nenhuma prova, e nem mesmo indício, de tal comportamento. É também improvável que um deles estivesse namorando uma aeromoça no cockpit. A etapa Marabá-Belém dura menos de 1 hora, tempo que costuma ser consumido nos procedimentos de subida e descida e, na cabine de passageiros, no trabalho de preparar, servir e recolher lanches e bebidas. Nas restantes 2 horas e meia de voo, quando o avião se encontrava perdido, nem mesmo se Romeu fosse o piloto, e Julieta, a comissária, teria havido clima para um namoro. Mas alguma coisa estavam fazendo no cockpit, para negligenciar o acompanhamento dos radioauxílios de proa, Belém, de popa, Marabá, e de través, Tucuruí. Como não eram amigos, e pouco conversavam, não é de se supor que estivessem em animado bate-papo, a ponto de se esquecer desses procedimentos rotineiros. Uma das questões levantadas pela imprensa, contra Garcês e seu copiloto, é que eles teriam de perceber que, estando o sol se pondo à frente da aeronave, voavam em direção ao oeste. Esse argumento constou da peça acusatória do processo na Justiça Federal. É evidente que os dois sabiam que voavam para oeste. Não tanto por causa do sol, pilotos dificilmente prestam atenção à posição dos astros, mas porque qualquer aviador sabe que o rumo 270 é oeste. O que não se deram conta é de que Marabá-Belém é uma rota no sentido norte. Essa distração é compreensível, uma vez que nos voos pinga-pinga, como era o caso do 254, não raro há guinadas abruptas a cada etapa. O Ministério Público argumentou em sua denúncia contra os aviadores que, na etapa Imperatriz Marabá, anterior à da queda, Garcês e Zilli interpretaram corretamente o indicativo de proa do 194º, representada no plano de voo da Varig como 2940, correspondente a esse trecho, e portanto não poderiam culpar o plano de voo pelo engano na etapa seguinte, Marabá-Belém. É improcedente essa comparação. Não tinham como ler 2940 como 940, ignorando o primeiro algarismo, 2, mesmo porque o rumo 940 não existe. Já 0270 é facilmente interpretável como 270, por causa do zero à esquerda, sem mencionar a falta de ponto ou vírgula separando o quarto dígito, décimo de grau. O maior erro de Garcês foi o de não avisar aos centros de controle de tráfego aéreo, e aos colegas pilotos com os quais conversou ao longo do voo, que estava perdido, tão logo o percebeu. Garcês e Zilli tiveram seus brevês cassados pelo Ministério da Aeronáutica. Foram condenados pela Justiça Federal, ambos a 4 anos de prisão. Pode-se afirmar que não foram os únicos culpados. Houve falha da Varig, ao elaborar um plano de voo que induzia os pilotos a erro. Houve falha do Centro de Controle de Voo de Belém, que não percebeu a proa errada do RG 254, apesar de Garcês haver comunicado essa proa, isso pode ser constatado na transcrição da gravação das conversas travadas entre o centro e o Boeing. Houve falha do Salvaero, que demorou a acreditar nos instrumentos do INPE, o avião foi encontrado a apenas 3 quilômetros das coordenadas calculadas pela LUT na madrugada de segunda-feira, dia 4, poucas horas após o acidente. A demora no socorro pode ter custado a vida da passageira Cleonilde Melo, que só veio a falecer no final da tarde de terça-feira, quase 48 horas após a queda do avião. Foi muito mais fácil, e mais conveniente, para todas as pessoas e instituições envolvidas no episódio, lançar a culpa exclusivamente nos ombros de Garcês e Zilli. Num depoimento que comprometeu seriamente os dois aviadores, o então diretor de operações da Varig, comandante Milton José Comerlato, declarou à Polícia Federal que houve por parte do piloto e do copiloto negligência na operação e indisciplina operacional, não consultando mapas, manuais e não procedendo ao acompanhamento da rota do voo.
Mas Comerlato não disse à polícia que, quase na surdina, no dia 5 de setembro de 1989, portanto 2 dias após a queda do RG-254, a Varig expediu um comunicado aos pilotos de 727, 737 e Airbus, alertando-os sobre o último algarismo à direita no campo, rumo magnético, que deveria ser desconsiderado por representar décimo de grau, fração que não cabia no HSI daqueles aparelhos. Um mês depois do acidente, em outubro de 1989, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes do Ministério da Aeronáutica, CENIPA, recomendou à Varig usar apenas 3 dígitos no campo, curso magnético, de seus planos de voo, reconhecendo tacitamente que os 4 algarismos fatídicos, 0270, foram, tanto quanto a negligência de Garcês, responsáveis pela tragédia do voo 254.